Você já ouviu falar em Hevea brasiliensis, látex e sobre o ciclo da borracha? Ainda mais, qual a importância desse ciclo econômico para a história do Brasil? A partir de agora, você acompanha o quarto episódio sobre o primeiro ciclo da borracha na Amazônia. Na transição do século XIX para o século XX, o Brasil conheceu vários ciclos na economia que renderam vultuosas produções e um expressivo quantitativo econômico. Dentre os ciclos que tiveram importância significativa nesse período em território brasileiro, destacamos o algodão no Nordeste, do café no Sudeste e o da borracha na Amazônia. Porém, o conhecimento desse produto ele antecede o século XIX e o seu próprio ciclo econômico, pois o navegador genovês Cristóvão Colombo, entre os anos de 1493 a 1495, quando de sua segunda viagem ao Novo Mundo, leva à Europa as primeiras notícias sobre a borracha. Já no ano de 1743, o cientista francês Charles de la Condamine, seguindo o curso do rio Amazonas, descobre a seringueira e estuda com os indígenas o processo de extração da seiva e de fabricação da goma. O mesmo relata à Academia de Ciências da França que os indígenas fabricavam garrafas, botas e bolas ocas, que se achatam quando apertadas, mas que tornam a sua primitiva forma desde que livres. O cientista estadunidense Charles Goodyear, em 1839, desenvolve o processo de vulcanização, capaz de eliminar as propriedades indesejáveis do produto final. Neste período, o crescimento da indústria automobilística, ocasionado pela Revolução Industrial, faz com que a demanda por borracha cresça expressivamente. Assim, algumas pré-condições naturais e históricas tornavam a região amazônica uma fornecedora privilegiada de látex, transformando essa região a maior exportadora desse produto. Apesar da mão de obra indígena ter sido pouca utilizada no extrativismo da borracha, o seu conhecimento a respeito das leis naturais da floresta amazônica contribuiu de maneira decisiva para o empreendimento gomífero, pois foram as diversas etnias nativas acrianas que ensinaram as técnicas necessárias para o funcionamento da empresa seringalista. Dessa forma, uma nova sociedade vai se configurar em torno desse produto. No Acre, os nordestinos começam a chegar a partir de 1877, em grande contingente, sendo esse o principal motivo do descartamento da mão de obra indígena. Alguns seringalistas viam os índios com certo desprezo, rotulando os índios de vadios, malandros, manhosos, e por isso preferiam a mão de obra nordestina, que era abundante, que, fugindo da seca no Nordeste, adentraram na Amazônia, ultrapassando os limites territoriais brasileiros, alcançando a região do Acre, que na época pertencia à Bolívia. A exploração do látex levou à formação de vastos seringais, dominados pelos seringalistas. Os trabalhadores eram os seringueiros, que estavam condenados à dívida eterna com o seringalista pelo regime do barracão, que funcionava da seguinte maneira. O seringalista fazia com que o seringueiro mantivesse sempre uma relação de dependência, pois o trabalhador só poderia comercializar com o barracão, seja na venda da borracha produzida, seja na compra dos produtos necessários à sua permanência no seringal, como facas de cortar seringa, tigelas, machados, espingardas, facões, pólvora, farinha, arroz e feijão. Já o sistema de aviamento, para garantir o bom funcionamento dos seringais, foi criado um mecanismo de controle, baseado na produção da borracha, em uma cadeia de repasse desse produto. Esse mecanismo ficou conhecido como sistema de aviamento, tendo como origem a palavra aviar, que quer dizer trocar, ou seja, um comércio baseado em troca de produtos. Assim, os seringueiros produziam a borracha e entregavam aos seringalistas. Estes, por sua vez, vendiam a borracha para as casas aviadoras de Belém e Manaus. As casas aviadoras vendiam a produção para as casas exportadoras, também localizadas em Belém e Manaus. E, por último, as casas exportadoras vendiam a borracha para os centros industriais dos Estados Unidos, da Inglaterra, Alemanha e França. E aí, gostou desse vídeo? Então não perca o próximo episódio, onde falaremos sobre a relação da construção da estrada de ferro Madrid-Mamoré com este ciclo e o processo da crise da borracha na Amazônia. Ah, e não esquece de dar o like e se inscrever no canal.